Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais esse vídeo aqui no meu canal, do canal do professor Jusemar. E hoje teremos um tema especial. Era para ser uma live, daqui a pouco eu já explico o que aconteceu, mas vou dizer aqui como se fosse, né? Vou considerar como se estivéssemos ao vivo. Era para ser um vídeo ao vivo, as nossas lives Vinho e Filosofia. E o tema será esse. Pirro de Elis e o ceticismo filosófico hoje. Então vamos lá, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal aqui do YouTube. Conforme eu já tenho dito, né, nas últimas semanas, a partir de agora nós teremos mais essa plataforma para a divulgação dos nossos temas específicos, né, de filosofia, da mesma forma como nós temos trabalhado lá no perfil do Instagram. Teremos agora mais esse recurso, né, esse canal aqui pelo YouTube, considerando que é uma plataforma específica para transmissão de vídeos, né? Essa a grande vocação do YouTube. E por isso, tanto as lives Vinho e Filosofia, quanto eventuais vídeos ou aulas, né, que serão abordadas, onde serão abordados os temas que nós trabalhamos lá no perfil do Instagram, serão exclusivamente ou especificamente trabalhados aqui no Instagram. Considerando, como eu tenho dito, né, que é uma plataforma própria para isso, né, própria, específica para a divulgação de vídeos, né, ou de aulas, né, nesse formato, e também considerando, né, que nós deixaremos para o Instagram alguns cortes, né, ou alguns shorts pelo Reels, né, e também pela abinha dos shorts aqui no Instagram. E aí sim poderemos fazer aí eventualmente alguns vídeos um pouco mais curtos, mais rápidos, que poderão também ser muito úteis, né? Claro, né? Na divulgação ou no foco, né? De alguns. Estou tentando encaixar melhor o vídeo aqui. Eu acho que assim vai ficar melhor. E que muitas vezes poderão, claro, concentrar, né, determinados temas de uma maneira bastante específica e focada, né, em temas gerais que nós temos tratado aqui, tanto no YouTube agora, quanto lá no perfil do meu Instagram, né? Então, para esse nosso encontro aqui de hoje, eu vou chamar de encontro, porque, como eu disse, era para ser uma live, né? E eu disse para vocês que eu ia explicar o que aconteceu, e o que aconteceu foi que, infelizmente, eu acabei não conseguindo fazer de uma maneira correta aqui as configurações do OBS, né? Que é o programa que eu estou utilizando aqui para a transmissão desse encontro, vou usar mais uma vez essa palavra, esse termo, encontro, né? E é claro, acabou atrasando muito. Eu acho que não seria legal começar uma live a essa hora, né? Então, o que eu vou fazer aqui é deixar, obviamente, fazer a minha exposição aqui. E claramente, né? Obviamente que esse vídeo estará depois disponível, já ficará diretamente disponível no Instagram. E, obviamente, depois os cortes também que virão a partir dessa transmissão, né? Eu vou falando um pouquinho para cá e falando um pouquinho para quem estiver chegando aqui no Instagram também. E é isso. Então, como eu já adiantei, o tema de hoje eu vou passando aqui, né, para os nossos slides, né? Eu preparei o material aqui também para que ele possa para que vocês possam acompanhar, né, aqui devidamente, né, a exposição. E o tema então é esse, Pirro de Elis e o ceticismo filosófico de hoje. Esse tema foi escolhido, né, a partir de uma postagem, né, dessa semana ou dessas últimas semanas,
E eu vou adiantar que depois eu volto no sumário para a gente poder entender a ordem. A postagem foi essa. E diante, claro, do interesse, das curtidas, dos compartilhamentos e também dos comentários, eu resolvi então colocar como tema dessa que seria essa live hoje de quarta-feira, inclusive atendendo aqui o pedido de um dos nossos seguidores, que é o Reginaldo Vieira Oficial. O Reginaldo, que é campeão, olha só, hein, que legal, campeão do The Ultimate Fighter Brasil da temporada 4. Foi campeão numa das categorias do TUF Brasil, né, lutador do UFC também, e tenho muita honra de tê-lo aqui como meu seguidor. E espero que esteja assistindo também. Reginaldo, se estiver assistindo, mais uma vez obrigado pelo seu comentário. E ele pediu, né, sugeriu que falássemos um pouco mais sobre o ceticismo. E desde o dia que ele fez o comentário, eu então pensei na possibilidade de trazer este tema, né, para a nossa live, considerando que eu vou voltar aqui, considerando que até então, né, até as últimas temporadas, até os últimos episódios das lives Vinho e Filosofia, eu vinha seguindo uma ordem, uma linha cronológica, né? Trabalhando com temas de filosofia desde o início da antiguidade, passando pelos clássicos, depois também adentrando ali o período medieval, e eu acho que não cheguei a tratar ou falar do período moderno, e depois adentraria em alguns autores contemporâneos, né? Sempre trazendo um tema específico de filosofia. Nisso, também aquele período chamado helenístico, né? O período onde as principais ou grandes escolas da filosofia acabaram florescendo, né? A escola do estoicismo, do epicurismo, o próprio ceticismo que nós vamos trabalhar hoje. Esses temas acabaram ficando um pouco de lado. Eu até tenho também aí um vídeo, está disponível também aí no YouTube, sobre uma introdução ao estoicismo, que é um tema que eu tenho trabalhado bastante também no perfil, né? Só que eu percebi, vocês podem ver aí, né, que a qualidade ficou péssima, né? Justamente por conta também do problema da própria internet mesmo, né? Infelizmente a transmissão não ficou boa, a qualidade ficou horrível. E essa é uma dificuldade muitas vezes também que a gente tem quando estamos passando ou fazendo lives, né? Vídeos online de forma, né, ao vivo, né? Então tem esse o problema também da internet, enfim, né? E por isso é uma das razões também de ter aqui pensado, né, em abordar o tema do ceticismo aqui hoje. Tenho certeza que com essa aula devidamente gravada aqui ficará muito melhor, muito mais claro, né? Teremos um vídeo um pouquinho, pelo menos tecnicamente, de melhor qualidade para isso. Muito bem, pessoal. Então, eu vou falar aqui rapidamente o que eu vou tratar, né? Qual que será o nosso itinerário aqui na aula de hoje, ou nesse encontro de hoje, né? Então, basicamente, eu já passei por esse ponto 1 aí, que é uma introdução, para, né, explicar um pouquinho também dos nossos cronogramas aqui no canal do YouTube, né? Antes de mais nada, eu também quero convidá-los a me seguir, né? Também nas outras redes aí, o Instagram, para quem não segue no Instagram, o YouTube, para quem ainda não se inscreveu, e lá no Facebook também, para quem ainda acompanha o Facebook, né? Tem lá também uma página onde basicamente são reproduzidas as postagens do Instagram, né? É isso. E também para quem está me vendo pela primeira vez, eu esqueci rapidamente de me apresentar. Eu sou o professor Jusemar Moraes, sou professor de filosofia do direito, lecionei por cerca de 11 anos nos cursos de direito, a disciplina filosofia do direito, filosofia geral, e também outras disciplinas da grade curricular do direito mesmo, como direito penal, direito constitucional, processo penal, teoria geral do Estado, introdução ao direito, por aí vai. Todos esses temas, todos esses assuntos, nós teremos oportunidade também para poder tratar em outros encontros aqui
pelo YouTube ou pelo Instagram e por aí vai. Muito bem, pessoal, então nós vamos tratar hoje, rapidamente, vamos falar sobre o período helenístico. Quem foi o Pirro de Elis, né, esse grande pensador aí dessa escola chamada de ceticismo, né, que recebeu também aí uma denominação do seu período, né, do seu próprio nome, a sua própria denominação, ceticismo pirrônico, né, até porque existem outros filósofos também da escola cética, né, como por exemplo o Sexto Empírico, vou falar um pouquinho sobre ele também. Então existe uma característica própria do Sexto Empírico. E, claro, como é praxe, né, nos meus encontros, nas minhas aulas e nos vídeos em que eu costumo tratar do tema da filosofia, vamos abordar também como é que nós podemos vislumbrar, né, essa visão filosófica, né, essa forma de compreensão de mundo que é o ceticismo, né, a visão cética de mundo nos dias de hoje, né? Como que nós podemos aplicar, ou como que nós podemos compreender, ou se determinados movimentos que nós observamos hoje em dia podem ser considerados como sendo adeptos, né, dessa escola cética ou do ceticismo, né? Então é isso, vamos passar aqui, vamos adiantar então a nossa discussão e vamos primeiramente lembrar aí então que foi esse post, né, do Instagram que nos trouxe aqui e essa frase, né, do Pirro de Elis que com certeza poderá ilustrar aí um pouco, já dá uma ideia, né, uma ideia do que vai tratar, do que se trata a escola do ceticismo, a escola filosófica do ceticismo, porque ele vai dizer: não podemos ter certeza de nada, mesmo as afirmações mais triviais, né? Então, só por essa frase aí do Pirro de Elis, nós podemos já observar, podemos já compreender, já temos uma ideia geral do que vem a ser essa forma, né, de entendimento de mundo, os céticos, o que os céticos pensam, como que eles se veem, né, diante do mundo, diante das adversidades, diante dos problemas, como que eles enfrentam, né, essas dificuldades, como que eles lidam com os problemas, como que eles trabalham o seu desenvolvimento pessoal por meio dessa visão, então, de mundo que é chamada de ceticismo. E essa frase do Pirro de Elis já nos dá um norte, né? Já nos mostra aí, já traz uma demonstração, né, do que é esse pensamento cético, ou esse ceticismo, do que ele se trata. Para quem está chegando na live aqui, ao mesmo tempo que eu estou transmitindo, eu estou fazendo aqui também, vou girar aqui, uma gravação, né, para o YouTube. Então vocês vão lá, pessoal, sigam depois no YouTube, peguem lá, eu deixei um convite, opa, agora vai cair aqui, deixei lá um convite para um link, né, para quem quiser seguir lá no Instagram. Então, voltando aqui, quando o Pirro, né, de Elis, ele vai dizer que nós não podemos ter certeza de nada, né, mesmo daquelas questões mais triviais, mesmo das afirmações mais triviais, ele já está buscando, já está demonstrando justamente, então, essa visão de mundo em que talvez a gente deva duvidar, né? Não aceitar de maneira, eu vou falar melhor sobre isso mais à frente, mas não aceitar que determinadas verdades, determinadas afirmações, determinados dogmas sejam impostos e sejam inseridos na nossa vida, sem pelo menos a gente questionar, né? Será que isso é verdade? Será que isso está de acordo com a razão? Será que não há uma outra forma? Será que não existe uma outra resposta? Não existe um outro caminho de entendimento? Então, seria mais ou menos nesse sentido que nós trataríamos, ou poderíamos, né, entender aí já de início essa visão do ceticismo de Pirro de Elis. Agora, antes de prosseguir, é importante a gente também fazer uma contextualização histórica, né? Que nos ajuda também a compreender bastante sobre essa escola filosófica.
E eu já mencionei aqui por alto, né? Essa escola cética, ela se insere naquele período de um grande surgimento de uma grande evolução, um grande surgimento, florescimento das chamadas escolas filosóficas, que vieram a surgir nesse período do século III, entre o século III, né, finalzinho do século III até início do século II a.C., e que se deu basicamente após a morte, né, dos grandes filósofos clássicos, né? Platão, que já havia, obviamente, deixado o mundo há bastante tempo, né, com a sua Academia de Platão, Academia de Atenas, e também Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, e a partir do seu falecimento, basicamente, né, naquele período não havia nenhum outro, vamos dizer assim, grande pensador, né, da antiguidade que pudesse encabeçar um movimento único, né, de pensamento único na filosofia, até porque isso também, obviamente, que nunca existiu. E a partir de então, seus discípulos ou discípulos que vieram a surgir a partir desses grandes filósofos começaram eles próprios a fundarem ou a formarem as suas próprias escolas filosóficas, né? E dentre eles, nós podemos citar a escola do estoicismo, que foi fundada pelo Zenão de Cítio, o epicurismo, que foi fundada pelo Epicuro, né? O ceticismo, que nós vamos tratar hoje, as diversas escolas neoplatônicas, que depois vão avançar pelo período cristão, medieval, né? E por aí vai. As escolas ecléticas, né, também que trabalhavam, misturavam diversos outros conceitos e que recebiam influências também de outras formas de pensamento, e por aí vai, né? Mas o mais importante é nós lembrarmos que dois grandes acontecimentos nesse período também, né? Um deles eu já mencionei, que para a filosofia foi a morte do Aristóteles, né? Porque dentre aqueles pensadores clássicos ele teria sido o último, né? E quando eu digo pensadores clássicos da antiguidade, eu estou me referindo a Sócrates, que foi mestre de Platão, e Platão, que foi mestre de Aristóteles, né? Acho que quem acompanha, quem lê, quem conhece o mínimo de filosofia sabe, né, da importância desse triunvirato, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E a morte do Alexandre o Grande, né, o grande imperador Alexandre o Grande, foi bastante relevante também sob o ponto de vista histórico, porque isso gerou, obviamente, uma mudança radical no aspecto político e social daquele período antigo, né? Porque, obviamente, para quem sabe o mínimo de história, sabe que o Alexandre o Grande expandiu todo o seu império, né? A Macedônia, o império tornou-se lá o grande império macedônico, né? Que pegava ali, abrangia, né? Desde a Ásia, desde o Oriente, passando pela Europa Ocidental, Europa Oriental, e pegava todo aquele grande, né? Toda aquela grande extensão de área, formando então aquele imenso império, né? E depois da sua morte, o que aconteceu foi que os seus generais herdaram, né, receberam, né, na verdade, por herança, diversos territórios. E foi a partir desses diversos territórios que futuramente, ou que com o tempo, né, aquilo lá foi se tornando, aqueles grandes territórios foram se tornando feudos e depois, obviamente, formaram futuramente, né, no período posterior, os estados, né, os estados modernos que, enfim, isso nós vamos trabalhar depois num outro período. Mas o fato é que nesta época, ainda nesse período chamado helenístico, como Alexandre o Grande havia recebido, né, ensinamentos, né, tinha tido como seus preceptores, inclusive o próprio Aristóteles, né, ele também se tornou um dos grandes difusores, né, da própria filosofia e da cultura grega. E isso se espalhou também por todo o seu império, e depois também, quando o seu império colapsa,
e a ascensão do Império Romano, isso naturalmente também haverá de influenciar também a cultura, o pensamento e a filosofia romana. Por isso, muitas vezes, a gente ouve aquela expressão greco-romana, porque tanto pega as tradições gregas, né, desse período filosófico, e também depois as tradições romanas, gerando então aquele conhecimento, né, generalizado e, enfim, que vai resgatar depois também uma série de institutos e de tradições, né, e de conhecimentos, né, vai guardar, vai resgatar aquele conhecimento daquele período grego e levando isso depois para a posteridade, né? Então, é justamente a partir deste momento, né, desse período, que nós teremos, então, dentre as escolas filosóficas, a chamada escola do ceticismo, a escola cética, que teve como seu grande fundador o Pirro de Elis, né, que também teria vivido ali naquele período entre 360 a.C. a 270 a.C. E como era praxe, né, naquele período, se dava o nome, né, normalmente se dava o nome das cidades onde aquele filósofo viveu, ou nasceu, ou mais foi conhecido, né? Aristóteles, por exemplo, era conhecido como o Estagirita, né? Tales de Mileto, Estagirita, no caso, de Estagira, que era a cidade do Aristóteles. Tales de Mileto, né? Todo mundo conhece também, né? Por conta da cidade onde, principalmente, ele teve as suas atividades, né? Que era Mileto, Tales de Mileto. Pirro de Elis, então, por conta da sua cidade, Elis ou Élida. Eu normalmente encontro mais a referência como Pirro de Elis, mas é provável que vocês possam encontrar também referências onde aparece Pirro de Élida, porque também a cidade era conhecida ou chamada também como sendo Élida. E diferente do Aristóteles, por exemplo, e algumas obras de Platão, muito pouco se guardou ou se resgatou das obras, dos escritos do Pirro, né? E quem, na verdade, acabou sendo um dos grandes divulgadores da obra dele foi aquele filósofo também, que na verdade era mais historiador do que filósofo, que foi o Diógenes Laércio. Ele é bastante conhecido também no campo da filosofia, principalmente da filosofia antiga, porque, como eu disse, além de filósofo, ele era um historiador e ele foi responsável por compilar, né, escrever, na verdade, uma obra onde ele basicamente fez um apanhado geral dos grandes pensadores da época, dos grandes pensadores antigos, dos grandes filósofos. Então, muito que chegou até nós, inclusive trechos das obras, da sua forma de pensar, foi graças ao Diógenes Laércio. Muitos confundem com o Diógenes, o cão, que também é de uma outra escola desse período, né? Que era sabe quando fica na ponta da língua e some? Os cínicos, né? A escola cínica. Então, muitos confundem o Diógenes Laércio com o Diógenes, que tinha o apelido de Ocão, né? Que era aquele indivíduo que morava num barril, que inspirou inclusive o seriado do Chaves, né? Que andava sempre com uma lanterna na mão procurando um homem sábio. Ele era grande crítico de Platão, né? Andava praticamente desnudo, e a escola cínica, ela basicamente defendia aquela ideia de se viver à base da natureza, né? Da forma mais simples possível, sem se apegar a bens materiais e por aí vai, né? Poderemos fazer uma live ou uma aula depois, um encontro específico também sobre a escola dos cínicos, que é bastante interessante também, né? Mas então, voltando aqui, Diógenes, ele vou deixar um pouquinho aqui também para você, para poder ir conversando enquanto a gente está passando os slides. Ele conta, né, que inclusive o Pirro, além de ter acompanhado o próprio Alexandre o Grande nas suas incursões ao Oriente, nas suas viagens ao Oriente, ele também era conhecido como um grande pintor, né? Ele, além então de filósofo, ele era um artista, e
na obra do Diógenes ele faz menção também a, a, ao registro, né, de obras de pintura que foram feitas pelo Pirro, antes dele ser conhecido então como um filósofo, antes dele se dedicar aí ao desenvolvimento da sua escola do ceticismo, né? E também o Diógenes Laércio, e a gente vai encontrar isso também em outros registros, né? Ele traz algumas histórias curiosas, né, pitorescas, sobre o Pirro, e que também acabam ajudando a entendermos, né, um pouco da sua personalidade, muito provavelmente que foi adquirida, né, nessas suas viagens, acompanhando Alexandre o Grande, né, até o Oriente, onde ele passou a conhecer, obviamente, né, diferentes culturas, diferentes formas de religiosas, né, de práticas, rituais religiosos, né, aqueles faquires, né, lá do Extremo Oriente, a Índia, né, toda aquela tradição religiosa, né, daqueles locais, e muito provavelmente isso ajudou a influenciá-lo, né, na sua forma de pensar, de entender que não existe uma só verdade, ou a gente até pode buscar uma verdade absoluta, mas ela nos é um tanto quanto inatingível, que nós vivemos num mundo de aparência. Então tudo é possível de ser interpretado, de ser compreendido conforme o olhar de cada um, né? E é muito provável que essas suas incursões no Oriente tenham inspirado ele nesse sentido, né? Mas além disso se conta algumas histórias. Eu vou citar aqui pelo menos duas delas, né? Numa delas o Pirro estava numa reunião com seus discípulos, né? E percebeu lá que um deles estava muito desanimado, parecia que ele não estava tanto interessado nas suas reflexões filosóficas, né? E aí ele virou, se direcionou, se dirigiu a esse seu discípulo e perguntou para ele: olha, eu estou percebendo que você está tanto quanto desanimado, e eu vou te fazer uma pergunta, né? Era para ser vinho em filosofia, mas é Heineken em filosofia. E ele fez então a seguinte pergunta para o seu discípulo: se aparecesse alguém e lhe oferecesse uma grande quantia de dinheiro, e aparecesse uma outra pessoa e lhe oferecesse uma valiosa informação, uma valiosa lição de sabedoria, entre essa grande quantia valiosa de dinheiro e esta valiosa lição de sabedoria que você poderia levar para o resto da vida, qual delas você escolheria? E aí o discípulo, obviamente, né, talvez até numa visão mais pragmática, respondeu: é claro que eu pegaria, eu aceitaria a quantia em dinheiro, porque com ela, com valor, com moedas, com ouro, eu poderia comprar o que eu quisesse. E assim eu não ficaria mais tão desanimado como estou agora. E aí o Pirro disse para ele o seguinte, falou: pois é que você só não percebe que se você adquire uma lição valiosa de sabedoria, essa lição de sabedoria ela terá um valor inestimável. E tendo um valor inestimável, faria também com que você não precisasse mais desanimar ou ter esse desânimo que você está tendo agora durante essa minha aula. E com isso, claro, né? Uma das características que o Pirro já tenta imprimir aí a sua forma de pensamento é justamente o valor que ele dá à filosofia e ao conhecimento, né? Que tem, obviamente, que se você souber utilizar o conhecimento, dessa sabedoria, ela terá um valor muito maior, muito mais considerável do que qualquer valor, qualquer quantia em dinheiro. A ponto, inclusive, de trazer-lhe tranquilidade, felicidade, paz de espírito, para que ninguém mais, ou para que nenhuma pessoa, em tese, mais tivesse que passar por um período de desânimo, de ansiedade, de depressão, de infelicidade. Então essa foi uma das histórias contadas em relação ao Pirro. Uma outra delas, é mais curtinha, contam que numa determinada travessia, num mar revolto, né, uma tremenda tempestade, provavelmente numa dessas viagens com Alexandre o Grande,
todos estavam ali no barco, né, ou no navio, na embarcação, enfim, extremamente temerosos e com medo e achando, né, que iam morrer, que ia gerar uma tragédia, ia acontecer uma tragédia com aquele barco e por conta daquela tempestade eles iam afundar e iam morrer, né? E chamou a atenção de todos a plenitude, a tranquilidade em que o Pirro simplesmente estava ali, sentado, observando os animais que eles carregavam ali nas embarcações, observando um porco se alimentando. E nem aí para o que estava acontecendo à sua volta. E com isso também se demonstra aí uma característica, né, desses pensadores céticos, né, dessa escola do ceticismo, em que basicamente eles pensam que se não temos certeza de nada, nem sequer do nosso futuro, do que pode acontecer, né, na nossa vida ou com o nosso destino, então por que nós devemos nos preocupar, né, com o que eventualmente está acontecendo, ainda que esteja caindo o mundo, ainda que esteja acontecendo estejamos diante de uma possível grande desastre perante nós. Se a gente for morrer, vamos morrer, né? Se vamos partir dessa para melhor, né? Ou sabe-se lá para onde nós vamos partir, não temos por que ficarmos ali nos preocupando com isso, né? Então, essa visão de mundo se aproxima muito também, né, do estoicismo, do epicurismo, com relação a essa forma, né, de lidar com as adversidades, né? E é isso. Avançando então aqui nas nossas anotações, e com base também, inclusive, né, nessas duas histórias aí de vida, nessas duas anedotas, né, sobre o Pirro de Elis, nós podemos identificar aí 3 características ou 3 princípios, né, que caracterizam a escola do ceticismo. O primeiro princípio, chamado de acatalepsia. O segundo princípio, que nós vamos chamar de suspensão intelectual ou suspensão de julgamento, né? E também a ataraxia. Então, essas 3 características ou 3 princípios, né, que são relativos à escola cética. Inclusive a ataraxia, eu acabei de mencionar, né, dessas semelhanças, né, com o estoicismo. A ataraxia é também um dos princípios estoicos. Quem quiser, mais uma vez, eu deixo aqui as redes sociais. Vão lá no meu Instagram, quem estiver assistindo aqui pelo YouTube, não me segue no Instagram. Acessa lá o meu perfil, professor Jusemar, professor_Jusemar_Moraes no Instagram. E lá eu terei lá postagens, né, sobre os pensadores estoicos e também algumas séries, né, que explicam e que tratam de alguns desses princípios, dentre eles a ataraxia. Claro que na visão estoica, mas obviamente ela é muito parecida aqui com essa visão também cética da escola do Pirro de Elis, né, ou o ceticismo pirrônico. O que querem dizer então esses princípios, né? O que eles significam especificamente, né? A catalepsia, ela trata, né, da chamada ou da ideia de impossibilidade de se conhecer a própria natureza das coisas. Então, na visão cética, não nos é dada, na verdade não é possível que a gente tenha uma concepção absoluta de todas as coisas, né? Isso se explica muito também naquele conceito de númeno e fenômeno. Eu vou deixar para tratar disso, claro, num outro momento, né? Porque isso, inclusive, pode avançar até mesmo para o período da filosofia moderna do Immanuel Kant, por exemplo, ou outros autores fenomenológicos, né? Que tratam da escola da fenomenologia. Mas, basicamente, a ideia é de que nós conhecemos ou nós temos acesso apenas à aparência das coisas. Não temos acesso à essência das coisas.
Não temos como conceber, compreender na sua completude a essência de todas as coisas. Por isso é impossível conhecermos ou dominarmos ou termos, né, uma concepção ampla sobre as coisas, sobre a natureza das coisas. E isso é um dos princípios da escola do ceticismo. Além disso, um segundo princípio é chamado de suspensão intelectual ou suspensão de julgamento, porque a partir do momento que não se tem o conhecimento da natureza das coisas, ou um conhecimento da própria natureza das coisas, eu não posso afirmar, não posso fazer nenhuma afirmação absoluta sobre nada. Ou seja, nenhuma afirmação pode ser considerada melhor do que as outras. Porque é possível que outras formas de compreensão, de entendimento das coisas, dos objetos, dos princípios, dos valores, possam muitas vezes ser também explicadas com uma base racional, com uma base objetiva, com uma base lógica. E ainda assim existir uma outra explicação para um determinado fenômeno e que não necessariamente seja exatamente como a gente imagina que algo seja. Então é possível, nesse sentido, que determinadas afirmações sejam contraditadas, sejam contrariadas, outras versões sejam apresentadas tão verdadeiras quanto, né? A gente só tem que tomar um certo cuidado, e eu vou falar disso depois, antes de finalizar esse encontro de hoje, né? De que isso não é a mesma coisa que falar em relativismo, tá? Que era muito característico dos pensadores sofistas. Esses não, né? Que não se preocupavam com a verdade, não se preocupavam com a busca pela verdade. Eles simplesmente iam para um lado e iam para o outro conforme os interesses determinassem, né? Seja por questões ideológicas, políticas, ou até mesmo, muitas vezes, por questões mercenárias. Ah, quanto que você quer? Quanto que você quer para defender uma ideia? Eu te pago tanto, você vai lá e defende. Né? Se houver uma mera semelhança com certas coisas que acontecem no dia de hoje, né? Não é coincidência, né? Enfim. Então, os sofistas, sim, eram relativistas. Os céticos, eles até poderiam seguir ou acreditar em determinadas verdades, porém eles não consideravam isso de maneira absoluta e nem aconselhavam a que se aderissem, né, a certas ideias sem antes passar por um questionamento, né, uma análise ou uma investigação profunda a esse respeito, né? E o terceiro e último princípio que eu já havia mencionado é a ataraxia, né? Porque, considerando que não devemos nos preocupar em buscar a natureza das coisas, considerando que podem existir diversas afirmações, diversas versões sobre um determinado conhecimento, uma determinada ideia ou uma determinada verdade ou realidade, nós não devemos nos preocupar, não devemos gastar a nossa energia buscando, né, esse entendimento completo e absoluto sobre todas as coisas. De maneira que a melhor forma de se buscar a felicidade, de melhor forma de se alcançar talvez a plenitude, né, de vida, seja a gente vivendo uma vida de forma despreocupada, sem grandes preocupações, inclusive intelectuais. Segundo o Pirro, por que nós devemos gastar a nossa energia, perder o nosso tempo, muitas vezes se dedicando a um estudo de uma única coisa, um único objeto, sendo que amanhã a gente chega numa conclusão, né? Vem um outro estudioso, às vezes um outro pensador, apresenta uma outra forma de se enxergar aquilo que nós estávamos nos dedicando tanto a pesquisar, a pensar, e às vezes, inclusive, aquela forma é até melhor do que aquela que a gente acreditava ser a verdadeira. E isso muitas vezes pode ser também, inclusive, um motivo de grandes frustrações,
decepções, né? E pode fazer também com que gere uma tremenda intranquilidade. Então, por isso, a ataraxia, que seria aquela forma de ver a vida sob um ponto de vista mais tranquilo, sem preocupações, sem grandes perturbações. São esses, então, os 3 princípios que nós vamos identificar na escola do ceticismo, né? Para além disso, é importante, né? Inclusive aqui citar, eu posso citar, inclusive, né? Uma das minhas, né, postagens lá do Instagram também foi, né, o Pirro de Elis, ele já aparece nas nossas publicações lá do Instagram, nossos posts do Instagram há bastante tempo, né? Podemos encontrar 2 ou 3 citações. E aí ele vai dizer, ó, podemos ter opiniões, mas certeza e conhecimento são impossíveis. Certeza, né? Você ter certeza sobre um determinado fato, para ele é impossível. Então, tá aí o primeiro princípio, né? Que nós falamos, né? E a catalepsia, né? E daí nossa atitude frente às coisas deve ser a completa suspensão do julgamento, ou a suspensão intelectual. Então, diante, né, dessa grande dificuldade de se definir a natureza das coisas, nós também temos que definir uma postura em relação a isso. E a nossa postura qual é? Suspensão do julgamento, suspensão intelectual. Sempre dizendo assim, olha, eu até posso acatar essa ideia, eu até posso acatar essa forma de explicação, esse conhecimento sobre uma determinada coisa, sobre um determinado objeto. Mas eu também tenho que estar ciente de que esta não é a única verdade. Essa não é a única forma, né, de enxergarmos esse determinado tema ou esse determinado assunto. Depois eu vou citar alguns exemplos para deixar isso mais claro. Tá bom? Então temos aí uma citação, mais essa citação aí que aparece lá dentro das nossas postagens no Instagram. E aí o Pirro de Elis, ele ainda vai dizer, ele ainda vai falar, vai tratar do que ele chama de o caminho do sábio. Que segundo ele, deveria ser, né, deveríamos, sempre diante de um determinado dilema, sempre que estivermos diante de uma determinada polêmica, ou de alguma dúvida, ou né, diante de uma investigação, até mesmo que seja científica, nós devemos tentar responder a 3 perguntas. A primeira delas, o que são as coisas e de que são constituídas? Como estamos relacionados a essas coisas? Seria uma segunda pergunta. E, por fim, qual deve ser a nossa atitude em relação a elas? Então, uma primeira pergunta que deveria ser feita é essa, né? Eu acho que eu não estava passando os slides aqui para vocês, né? Vou voltar aqui. Então, a primeira pergunta, o que são as coisas e de que são constituídas? 3 perguntas que levam o caminho do sábio, né? Como estamos relacionados a estas coisas? E por fim, qual deve ser a nossa atitude em relação a elas? Então, segundo o Pirro de Elis, para qualquer dilema, para qualquer grande questão que tivermos de enfrentar, diante de qualquer verdade que possamos nos colocar, essas 3 perguntas devem ser feitas. E com base no que nós vimos, né, a forma que ele, de uma maneira geral, ele vai dar para responder essas 3 perguntas, diz respeito àqueles 3 princípios que nós falamos antes, né? Sobre essa questão, né, da natureza das coisas, isso aí também é importante lembrar, isso foi sempre uma preocupação dos filósofos da antiguidade, principalmente aqueles filósofos do período pré-socrático, né? Muitos deles acreditavam, né, que todas as coisas eram constituídas por um único elemento, e normalmente os elementos conhecidos, né? Fogo, terra, água e ar.
Então, para alguns filósofos, tudo era constituído de água, ou tudo era constituído de ar, ou fogo, enfim. Então havia essa preocupação em se buscar a natureza, qual que é a essência das coisas. E o Pirro vai dizer, olha, não adianta a gente ficar questionando isso. Né? A catalepsia. É impossível nós concebermos, conhecermos, dominarmos a natureza das coisas. Diante dessa impossibilidade, qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a nossa relação com as coisas? Com as dores, com o sofrimento, mesmo com as alegrias, com tudo na vida. É a segunda pergunta, né, que ele vai fazer. E ele vai dizer: devemos suspender o nosso julgamento. Nós não temos certeza de nada. Então é melhor nós não nos apegarmos a nada. Sabe, aquele apego que nós desenvolvemos por um determinado sentimento, por uma determinada emoção, por um determinado conhecimento, com relação a uma determinada pessoa. É impossível a gente conhecer alguém em sua essência. Mesmo as pessoas mais próximas, que estão do nosso lado. Né? O que dirá de outras pessoas que às vezes a gente admira, né? Um artista, uma celebridade, um político. Tem pessoas que têm adoração a políticos. Né? Chamam de mito. Ou chamam de salvador da pátria, qualquer que seja. Né? E cria uma determinada adoração em relação àquela figura, aquela personalidade, aquele indivíduo. E amanhã acabam se decepcionando. Ou não, né? Vivem numa eterna cegueira, né? Em relação a determinados indivíduos. Tudo que é feito por eles, tudo que é dito, muitas vezes acaba sendo justificado. É o famoso passar pano, né? Mesmo que sejam as coisas mais absurdas, mais atrozes. Por conta de não haver essa suspensão do julgamento, essa visão mais cética sobre um determinado indivíduo ou determinada pessoa. Né? E com relação à terceira pergunta, basicamente eu já respondi, né? Qual deve ser a nossa atitude, né, em relação a elas, além da gente fazer essa suspensão, termos essa suspensão do julgamento, nós devemos buscar a tranquilidade, desenvolvermos um estilo de vida despreocupado, sem apego, sem ter um vínculo, né, inquebrantável com relação a determinadas coisas. Tem gente que coloca uma coisa na cabeça e não quer tirar mais. Né? O tempo passa, a pessoa não evolui, ela fica atrelada, né, a certos comportamentos, a certos hábitos, né? E não tem a capacidade de mudar, de evoluir, de melhorar. Então a escola do ceticismo também ajuda nessa forma de enxergar o mundo. Né? Nós devemos sempre questionar a natureza das coisas, devemos estar sempre abertos a mudanças, a novidades ou ideias novas e adotarmos um estilo de vida tranquilo, respondendo então essas três perguntas. Um estilo de vida despreocupado, sem apego, sem desenvolvermos um sofrimento, né? Nos ligando e atrelando as coisas, as ideias, aos nossos hábitos e comportamentos, que a gente não consegue nos livrar. É isso, então, basicamente, né, são esses os valores e os princípios que são trabalhados aí no âmbito do ceticismo, né? E é importante que a gente comece a pensar, né, agora, como que essas ideias podem ser trabalhadas, exploradas, desenvolvidas e aproveitadas por nós nos dias de hoje. Né? Nós poderíamos citar aqui diversos temas, como temas polêmicos, né, que muitas vezes caem, né, na discussão no âmbito público, como a questão do aborto, por exemplo, a questão da pena de morte, né, no âmbito do direito sempre vem essa questão, né, relacionada ao âmbito do direito penal, do direito criminal. Eu, como professor de direito penal, também
estou sempre sendo desafiado, né, a trabalhar e tratar dessa temática, né? Existem as mais diversas questões aí, né, sobre também no campo penal, por exemplo, né, que trata da questão da redução da maioridade penal, das prisões, prisão em segunda instância e por aí vai, né? Mas para ilustrar melhor essa discussão aqui de hoje, né, eu posso depois, vocês podem querer eventualmente sugerir também nos comentários, né, talvez abordagem de outros temas. Mas um tema, uma discussão que está sendo bastante falada hoje em dia é o tema ou a discussão sobre as chamadas inteligências artificiais, né? Então, hoje em dia, o que mais tem chamado, tem despertado, né, a curiosidade, tem despertado a atenção é a das chamadas inteligências artificiais ou a inteligência artificial, né? Surgiu agora aí o ChatGPT, né? Qualquer um pode acessar lá e abrir, né, uma discussão, um debate, pedir ajuda, pedir conselho, pedir pesquisa, enfim, tem se buscado aí as mais diversas, né, aplicações aí do ChatGPT, né? E que é uma forma de inteligência artificial. E isso, obviamente, tem despertado, né, discussões, né, sobre a natureza, olha só, dessas inteligências artificiais. E uma das perguntas que o Pirro nos sugere a fazer é justamente essa. Qual é a natureza? Como são constituídas as coisas? Será que a gente consegue responder essa pergunta, né? As inteligências artificiais, elas são... Como que a gente explica uma inteligência artificial, né? É um robô? Ela imita o ser humano? Ela, obviamente, ela depende, né, de alguém por trás, né, para poder elaborar ali os seus algoritmos, as suas linhas de, sei lá, não sei quais os termos corretos que se usa nesse campo, né? Não é a minha área específica, mas se discute também, né, se na verdade essas inteligências artificiais apenas não estão replicando ou reproduzindo determinadas ideologias ou determinados posicionamentos que já são adotados por aqueles que a dominam, né? A empresa ou o programador, quem quer que seja, vai ter alguém por detrás dela, né? E com qual finalidade? O que se está buscando? Onde que isso irá nos levar? Então essa é uma das perguntas, né, que os céticos fariam. Qual é a natureza? Como são constituídas as coisas, né? E a partir daí, daquelas respostas já padronizadas que nós identificamos anteriormente, né, não dá para se ter certeza, né, sobre para onde isso irá nos levar e como é que nós iremos lidar com isso, né? Nós poderemos ter uma inteligência artificial como a Cortana, né? Aqui uma referência ao Halo, né? Aquela série de jogos do Xbox, onde a Cortana nada mais é do que uma companion, né? Alguém que está ali do seu lado para te ajudar, para te salvar muitas vezes em determinadas situações, né? Serve como uma companheira, na verdade, praticamente, alguém que estará ali servindo como alguém que vai te auxiliar a crescer, enfim, né, ou te trazer uma maior informação, ou se nós chegaremos numa realidade distópica, né, como é em Matrix, né, onde as máquinas acabam dominando todo mundo e nós temos aí, né, o Deus Ex Machina, né, que é a maior inteligência dentre as máquinas, que na verdade formaria uma grande falange, né, com todas as demais inteligências artificiais daquele mundo distópico e, na verdade, acaba transformando nós, seres humanos, em escravos, né, onde eles simplesmente absorvem a nossa energia e nos mantêm iludidos, né, dentro de um programa de simulação, que é a Matrix, sendo ali iludidos, né, por um programa, como eu disse, né, um mundo virtual que não existe, sendo enganados
o tempo todo apenas para servirmos como escravos das máquinas. É claro que isso aqui é um exagero, né? Nós, hoje em dia, o que se tem desenvolvido nada mais é do que programas auxiliares, né? Mas que já tem feito uma grande revolução, né? No campo, né? Intelectual e inclusive no campo das artes, né? E uma série de outros, na música, enfim, né? Não existe limites, né? Em princípio, para o campo para o estudo, para o desenvolvimento das inteligências artificiais. E aí é que, mais uma vez, a gente volta àquelas 3 perguntas que os céticos nos fazem, né? Qual a natureza das coisas? De que modo nós iremos nos relacionar com elas? De que forma que nós iremos reagir a elas, né? Então, todas essas questões aí, hoje em dia, ainda estão um tanto quanto em aberto, né? O que nós devemos fazer, quais as nossas atitudes. Tem aqueles que são temerosos, né? Por conta disso, não por haver o risco, né, creio eu, de uma dominação, né, uma guerra entre homens e máquinas, mas justamente por haver o risco de existirem corporações, empresas, que poderão estar controlando essas inteligências artificiais, determinando o que vai ser pesquisado, quais tipos de verdades, né? Quais verdades estarão sendo ditas, estarão sendo difundidas, quais estarão sendo escondidas. E há o risco de que a gente talvez nem saiba disso. Por isso é importante a gente nos mantermos sempre em alerta. Sempre nos mantermos com uma dúvida, né, sempre latente, porque é isso que poderá fazer com que a gente possa, talvez, lidar melhor com tudo isso, né? Que mais, gente? Dito isso, já caminhando então aqui para o final deste encontro, né, onde estamos tratando aqui da escola do ceticismo, né, caberia então a gente indagar, né, nos dias de hoje, além disso, além dessa questão, né, da inteligência artificial, quais outras questões, quais outros dilemas, quais outras polêmicas, ou será que não estamos em algum momento também deixando, né, nos levar também por certas perguntas, por certas indagações que muitas vezes são completamente irrelevantes, ou estamos também perdendo tempo, perdendo a nossa tranquilidade, porque percebam que um dos princípios que nós falamos, né, é a ataraxia, é nos mantermos despreocupados, tranquilos também com aquilo que nos é apresentado. E será que também nós não estamos, muitas vezes, nos dedicando, nos gastando energia com certas indagações que não levam a nada e que começam a questionar certos temas, certos assuntos que já tem uma verdade, pelo menos consensual, já um tanto quanto estabelecida, né? E aí cabe, então, fazer essa pergunta, né? Será que nós devemos mesmo duvidar de tudo e todos o tempo todo? Será que é isso, né, que é o ceticismo nos dias de hoje? Será que se a gente for aplicar esses princípios, então, do Pirro de Elis para a nossa realidade atual, isso significa que a gente vai ter que estar questionando tudo e todos, né? Eu penso que não. Eu considero que a duvidar é o primeiro passo, o primeiro grande passo para o conhecimento, para atingirmos a verdade, para podermos compreender a realidade. Duvidar, nós devemos sim duvidar de muitas coisas que nos são apresentadas, né? Não aceitar nada de pronto, sem fazer um questionamento, sem sem tentar ver um outro lado, sem tentar buscar uma outra versão, sem tentarmos aprimorar, investigar, né? Buscar conhecer se aquela informação que está chegando até nós, ela não é realmente verdadeira. E hoje nós temos os mais diversos meios de difusão para isso.
do WhatsApp, das redes sociais, como Twitter, Instagram, Facebook, hoje tem o TikTok, né? O próprio YouTube. Então, tudo que nos chega, a gente também não pode receber aquilo lá como uma verdade absoluta. Sim, devemos duvidar, porque a dúvida é o primeiro passo para chegarmos ao conhecimento da verdade ou à realidade, né? Então, essa ideia, ela poderá nos levar, por exemplo, a terraplanismos, a negacionismos, como vimos tanto aí ultimamente, né? Pessoas que negam as vacinas, que negavam a própria existência da Covid no período da pandemia. Mais recentemente passamos, né, por um período eleitoral onde vimos aí principalmente aqueles grupos de extrema direita, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, né, pelo próprio Bolsonaro inclusive, questionando a validade das urnas, a sua integridade, né, a sua auditabilidade. Isso é ser cético? Será que isso é aplicar nos dias de hoje os princípios do ceticismo? Ou isso não é um mero negacionismo, terraplanismo, né? Onde não se baseia em nada, onde se parte de nada para chegar a conclusões que não levam a nada, né? Duvidar por duvidar, sem ter uma base racional, sem ter uma base no que o intelecto, no que a razão está nos ditando. Às vezes, simplesmente por uma mera questão emocional. Ah, eu perdi a eleição, estou desesperado, estou com medo do que vai acontecer no próximo governo. Eu estou emocionado porque aquele meu mito, aquele indivíduo que eu achava que era o nosso salvador, agora ele vai ser preso, ele vai ter que pagar pelos crimes que ele cometeu. Enfim, por uma emoção, deixamos nos levar por uma emoção e a partir daí passamos a negar tudo aquilo que é contrário às nossas ideias. E é isso que é o ceticismo, né? Me parece que não. Mais uma vez, né? Não é isso que a escola pirrônica do ceticismo pirrônico nem naquela época pregava. E por que isso? Porque nós não podemos, né? Como eu disse, aqui inclusive eu vou repetir, né? A dúvida é o primeiro passo para mim, mas o que os céticos, na verdade, eles pregam é que nós não aceitemos ideias alheias, ou as ideias de um terceiro, de outros pensadores, ou de outros difusores, ou de quaisquer outros grupos que a gente não concorde, de forma acrítica. O que o ceticismo está tentando pregar é que nós sejamos críticos a tudo. Podemos duvidar, mas não de forma acrítica, de forma irracional. Negar por negar, duvidar por duvidar. Então é nesse sentido que o ceticismo aconselhará que façamos os questionamentos sobre as verdades, né? Duvidar não é sinônimo de negar. Dúvida não é a mesma coisa que negação radical. Como eu já disse, como inúmeros representantes da extrema direita, hoje no Brasil, por exemplo, e no mundo, fazem. Negam por negar determinadas verdades estabelecidas pela ciência, pela própria filosofia, com base no conhecimento desenvolvido por especialistas. Então, de uma forma bastante clara, qualquer um de nós pode e deve questionar ou traçar dúvidas sobre o assunto que quiser.
Porém, ao traçar uma determinada dúvida ou estabelecer um determinado questionamento sobre um determinado tema, um determinado assunto, que pelo menos se busque propor, então, uma outra concepção, ou uma concepção ou uma resposta, né? Em contradita, buscando contradizer, né, aquilo que você não concorda, mas que também seja possível de ser defendido sob o ponto de vista racional. Então eu posso ter de um lado um posicionamento de um especialista, um cientista, por exemplo, em uma determinada área, um cientista na área da tecnologia, por exemplo, para tratar sobre a questão das urnas, por exemplo, que foi um tema muito tratado e até hoje, né, é abordado com relação às eleições. Então, de um lado, vamos ouvir um determinado técnico, especialista ou cientista de dados em relação àquele tema, por exemplo, relacionado à informática ou alguma coisa do tipo. Se de um outro lado nós tivermos um posicionamento contrário, divergente, mas que também seja baseado na razão, no estudo, em pesquisa, em estudos científicos, beleza. Né? Nós vamos tentar confrontar essas duas visões e ver a partir delas qual terá um maior convencimento, ou estará mais próximo da realidade ou da verdade dos fatos. Agora, simplesmente como determinados picaretas aí da internet fazem, seja para ganhar likes, para ganhar seguidores, para ganhar visualizações em seus canais no YouTube ou nas suas redes jornalísticas onde trabalham, só por isso, ou para defender um determinado lado político, né? Isso não é ceticismo, isso não é colocar dúvida, isso não é colocar nenhum questionamento, né? Um deles aí, o tal do Mamãe Falei, né? Ele tem até um bordão, vamos questionar tudo, vamos questionar tudo. Falta ele se questionar ele próprio, né? Inclusive, ex-deputado, né, foi escorraçado da Assembleia Legislativa de São Paulo, né, por uma questão absurda que nem vale a pena que citar, né? Mas ele era um que usava esse bordão, vamos questionar tudo, vamos questionar tudo, só que muitas vezes levava os seus questionamentos para um lado simplesmente de negacionismo, de terraplanismo. E isso não é ceticismo. Isso não é ceticismo. É isso, gente. É muito, vamos dizer assim, a escola do ceticismo, ela é bastante útil, né? Útil, não sei se a palavra é essa, para os dias de hoje. Claro que sim, claro que é, né? Nós estamos diante, talvez, de um dos períodos da história onde mais acesso à informação nós temos. Os mais diversos canais de informação. Só que junto dessas informações vem um calhamaço de desinformação. Então nós temos que saber muito bem filtrar o conhecimento, filtrar as informações, separar o que é news ou news de fake news. Fake news. Esse é um dos grandes desafios que nós temos, eu não vou dizer no século, mas pelas próximas décadas, né? E com a existência das inteligências artificiais, os deepfakes, esse desafio se torna ainda maior. E por isso nós devemos duvidar, devemos questionar. Mas repetindo, não duvidar por duvidar, não questionar por questionar. Duvidar com base na razão. Vamos desenvolver o nosso pensamento, a nossa visão crítica. Vamos desenvolver a nossa habilidade de pensar, como eu trato no meu curso de filosofia, de introdução à filosofia, ou a habilidade de pensar. Que nada mais é do que desenvolver um senso crítico sobre tudo, mas sempre com base na razão, não com base no achismo, não com base no meu pensamento individual sobre o que eu acho, né? Eu acredito em duendes, então eu vou ouvir as vozes dos duendes. Não, meu amigo, procura um psiquiatra, né?
E para finalizar, e deixar bastante claro, os céticos não eram relativistas morais radicais, rebeldes sem causa, nem insubmissos crônicos. Vou repetir, eles não eram negacionistas radicais, rebeldes sem causas, insubmissos, crônicos. Céticos eram filósofos que buscavam o caminho da sabedoria e traçavam um caminho para a sabedoria. Não faz sentido. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês um sábio, um filósofo, um grande pensador que também começa a duvidar de tudo e todos? Duvidar se a Terra é redonda? Né? Um falecido professor, dito professor ou dito filósofo, adorado pela extrema-direita, nos seus últimos dias de vida, estava questionando, ou considerando questionar, que a Terra é redonda, criticando as teorias heliocentristas, defendendo o geocentrismo, não é? Preciso citar aqui o nome do professor Olavo de Carvalho, falecido Olavo de Carvalho, adorado e até hoje, né? Até hoje considerado, né? O grande difusor, o grande responsável, né, pelo surgimento da extrema-direita no Brasil, né? Todos devem ler os livros do Olavo, inclusive. Eu recomendo que leiam. É importante entender o fenômeno, né, do olavismo, do bolsonarismo e por aí vai. Então temos que ler, sim, os livros do Olavo. E entender, inclusive, a forma como ele se estabeleceu no país e como que, infelizmente, levou muitas mentes brilhantes, né, a distorcerem, muitas vezes, o próprio conhecimento da própria filosofia, né? Infelizmente. Mas os céticos, e eu vou dizer aqui de um modo geral, nenhum filósofo, grande filósofo, podemos dizer assim, negariam a razão. Seriam negacionistas, duvidariam por duvidar, negariam, questionariam por questionar, sem ter uma base racional. E é isso, era essa então a nossa missão, a nossa contribuição para a noite de hoje. Eu agradeço, dou o meu obrigado aqui a todos e todas que eventualmente assistiram até o final, ficaram até aqui comigo, né? E nos veremos no próximo vídeo, que virá na próxima sexta-feira. Com algum tema de filosofia, ou de política, ou de direito, ou que eventualmente estiver programado para o dia. Eu prometo também logo, em breve, né, divulgar aqui um pequeno cronograma das lives. Espero que a partir das próximas semanas, talvez, já possamos realizar de fato as lives, né, aqui pelo canal do YouTube, também aqui pelo Instagram. Aqueles que vão chegando, vão acompanhando por aqui também. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Vamos sair da caverna. Obrigado.